A questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele resolve de uma só vez duas questões. A primeira é definir o juízo competente para apreciar os fatos e privilegiando o critério territorial, não é? Que é Brasília. Todos os fatos que imputados e em tese praticados na época em que se ocupava o governo federal, quem é competente é o juiz federal de onde estava a sede do governo federal, que é o Distrito Federal. E evita, em seguida, num segundo momento, o bis in idem, ou seja, que dois juízes, ou seja, que um outro juízo, além do Distrito Federal, pudesse também tomar conhecimento dessa investigação, que era Curitiba. Eu acho que essa decisão é uma decisão que coloca um pouco o processo penal no devido lugar. O processo penal brasileiro no seu devido lugar. A gente vinha acompanhando nos últimos anos uma inobservância de regras de competência. Havia uma concentração muito grande de processos em Curitiba. Houve inclusive uma pesquisa que foi feita de que 90 e tantos % das diligências feitas pela Lava Jato, determinadas pelo juiz Sérgio Moro, foram feitas fora do estado do Paraná. O que mostra que, na verdade, o estado do Paraná não é a sede dos fatos. Não é onde os fatos aconteceram. É claro que existem regras que permitem a prevenção, a conexão e permitem que uma justiça aprecie fatos ainda que eles não tenham ocorrido na sede da sua jurisdição. Mas isso é excepcional. Isso não pode virar a regra. E, portanto, essa decisão coloca no devido lugar o processo penal ao dizer que a regra de ouro da competência é a da territorialidade. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido há uns 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, que a Justiça Federal de Curitiba deveria se ater na Lava Jato à apreciação de casos que envolvessem a Petrobras. Coisas que não envolvem a Petrobras refogem a competência de Curitiba. E nós estávamos ontem diante de uma acusação feita por um delator de irregularidades cometidas no BNDES e em fundos de pensão. Ambos instituições, órgãos do governo federal que não guardam qualquer relação com a estatal petroleira. E em órgãos sobre os quais já há investigações no Distrito Federal. E, portanto, houve uma decisão muito criteriosa, na minha forma de entender, de separar um pouco as coisas, né? De definir melhor, de delimitar melhor o âmbito de competência, ou melhor, reforçar uma delimitação que já havia sido feita pelo Supremo e ele foi reforçada na data de ontem, de que realmente Curitiba pode investigar a Lava Jato, de que o juiz Sérgio Moro é competente para apurar e julgar os casos envolvendo Lava Jato, mas adstrito devendo se ater exclusivamente àquilo que diz respeito à Petrobras. Parece que o Supremo Tribunal Federal está muito cioso desse seu papel nesse momento de restabelecer algumas regras importantes ao processo penal e de restabelecer a ideia de que nenhum combate ao crime pode ser feito à revelia e com prejuízo do respeito aos direitos e garantias constitucionais, que pode ser feito passando por cima das regras processuais, dos direitos individuais. Então, é preciso que é tão importante quanto o combate à corrupção é o respeito ao devido processo legal, é o respeito às garantias constitucionais, porque, ao fim e ao cabo, a corrupção corrói tanto quanto o desrespeito aos direitos e garantias individuais à Constituição Federal. Ou melhor dizendo, são capazes de corroer os pilares da democracia, tanto a corrupção como o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais. Não há corrupção pior do que a corrupção dos valores democráticos, dos valores jurídicos, dos valores constitucionais. E nós não podemos abrir mão dos nossos valores. As mazelas da justiça penal, elas estão longe de ser as mazelas que nós vemos na Lava Jato. As mazelas da justiça penal, elas ocorrem de forma muito mais sistemática, corriqueira e de forma até escancarada nos processos anônimos, que julga o cidadão anônimo em casos desconhecidos,
fora dos holofotes da mídia. Eu acredito que as maiores arbitrariedades acontecem nestes casos, nos casos comuns, no caso do João da esquina. Mas é claro que quando você tem uma operação como essa, na Lava Jato, legitimando práticas escusas, práticas arbitrárias, essas práticas, ao serem legitimadas pelo judiciário, acabam se reproduzindo no resto da justiça criminal. Então, uma justiça criminal do pobre, que já é uma justiça criminal arbitrária, opressiva e autoritária, acaba se legitimando e acaba se dando um salvo-conduto a praticar outras ilegalidades e arbitrariedades, porque ela vê as arbitrariedades e as ilegalidades da Lava Jato sendo legitimadas na opinião pública, na mídia e até nos tribunais. Então, quando se diz que na Lava Jato algumas arbitrariedades são permitidas porque é um caso excepcional, é um grande equívoco e é ali que mora o perigo, porque não existe caso excepcional na justiça. Tudo que se pratica hoje, e principalmente em casos com grande repercussão e com grande transparência na mídia, vai virar regra amanhã, vai virar precedente amanhã. E vai virar precedente em casos em que o réu não tem como se defender, em que o réu já é oprimido, em que o réu oferece pouquíssimas chances de enfrentar o poder do Ministério Público, o poder da repressão estatal. Esse é o perigo que se avizinha. Ao invés do Brasil resolver os problemas da justiça criminal, que é uma justiça que raramente garante o direito de defesa, raramente garante condições adequadas de prisão, raramente respeita a presunção de inocência, raramente respeita o devido processo legal, em vez de resolver esses problemas, nós estamos ainda acrescentando novos problemas, novas arbitrariedades, novas ilegalidades, que são algumas dessas que nós verificamos na Operação Lava Jato. Portanto, nós precisamos olhar para essas arbitrariedades não com o olhar de quem quer o combate à corrupção hoje e agora. Nós precisamos olhar para essas arbitrariedades com o olhar de quem está construindo o edifício constitucional brasileiro.